Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a letra G. Você sabe o que significa a letra G na maçonaria? Será que é God, de Deus? Não sei, vamos esclarecer esse ponto. Vem comigo no Papo Maçom. Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Então vamos lá, hoje a gente vai falar da letra G. O que significa a letra G na maçonaria? A gente já ouviu falar de vários significados para a letra G. God, grande arquiteto do universo, geômetra, gnose, bom, inúmeros. O fato é que para se falar de significados de símbolos da maçonaria, tem que se tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque, como eu já falei num vídeo anterior, até 1717, tudo que acontecia na maçonaria não era escrito, né? Não existia uma escritura, não existia e aquilo não era documentado, era passado de boca a boca entre os maçons. E é como um telefone sem fio, né? Muita coisa se perdeu. E por incrível que pareça, um dos maiores motivos para as coisas terem mudado de significado, vamos dizer assim, é que por muitas vezes o significado daquele símbolo é tão simples, é tão fácil, tão pouco floreado, que aquilo incomodou em algum momento da vida determinados maçons que trouxeram histórias mirabolantes para justificar a simbologia de alguma coisa, o significado de uma simbologia específica, mas o que na verdade, se você se aprofundar um pouco no estudo, você vai ver que não é coerente, não casa. A letra G é um deles, tá? A letra G, fala-se que o significado da letra G é então Deus em inglês, ou o grande arquiteto do universo, mas não faz sentido, porque Deus em inglês começa com G, mas em italiano começa com D de dado, e assim em outras línguas. E você não vê, por exemplo, aqui no Brasil ou na Itália, o esquadro compasso com um D no meio, né? Não vê. Se você estudar só um pouquinho mais, você vai ver que não tem nada a ver com gnose, não tem nada a ver com cabala. A gente até usa cabala, estuda cabala na maçonaria em determinado rito, mas não é por isso que o G está lá presente no centro da maçonaria, né? No símbolo mais importante da maçonaria, que é o esquadro e o compasso com o G no meio. A realidade é a mais simples de todas. O G significa geometria. Poxa, geometria? Pois é, geometria. Vamos juntos lá para o passado da maçonaria operativa. Os maçons que construíam as catedrais, as capelas, os castelos. Esse cara dominava qual ciência? A ciência da geometria. Aquilo não era ensinado na escola. O maçom, o mestre maçom, o maior ensinamento que ele tinha para passar para o seu discípulo era a geometria, e não outro. Então essa era a arte sagrada do maçom, era a arte mais importante, era o domínio da geometria para a construção, e era aquilo que ele replicava, como eu falei, para os seus discípulos, e não Deus, né? ou não algo relacionado ao místico, ao religioso, não tem nada a ver. Então por isso que o G, como nós, oriundos da maçonaria operativa, trouxemos a simbologia, né, as alegorias de tudo que é relacionado à construção, né, ao pedreiro maçom, ao maçom, que é o pedreiro, para transformar aquilo numa maneira de ensinamentos de crescimento intelectual, crescimento pessoal. A letra G está lá presente como a representante mor da geometria dentro da maçonaria, que é o que nos guia, né, no caminho de estudos, é o que nos dá orientação aos estudos.
e é o que deu para o maçom operativo, o que permitiu ao maçom operativo a construção das capelas, das catedrais, dos castelos, e seja lá o que for. Então, voltando ao cuidado, temos que tomar muito cuidado no estudo dos símbolos dentro da maçonaria. A gente tem que dar mais uma volta no parafuso, se aprofundar um pouco mais nos estudos para explicar o significado daquele símbolo. Porque como não existia documentação, como não existia registro daquilo, é um telefone sem fio. Começa com a letra A, termina com a letra Z, ninguém sabe em que momento da vida aquilo mudou de A para Z, mas mudou. Muito ocorreu, como eu disse, porque as histórias eram simples, como o G da geometria, não tinha nenhum brilho naquilo, e aí alguma mente iluminada resolveu que não, tinha que ser algo mais assuntoso, sei lá, e inventou um monte de história. E isso ocorre para inúmeros símbolos dentro da maçonaria. Por isso que eu falo que temos que tomar cuidado. Até eu já vi algumas vezes apresentações de trabalho em loja dentro da maçonaria referente à letra G ou referente a outros símbolos completamente controversos ao que eu estudei um pouco mais profundamente e vi que, uma vez que você se aprofunda no estudo, qualquer coisa diferente daquilo que você se aprofundou parece que é incoerente, né? Perde a coerência. E é isso que eu gostaria de incentivar em você que está aqui me assistindo, que é maçom, ou até que não seja, mas para a sua vida, que estude mais antes de disseminar alguma coisa. Porque é nada mais terrível do que falar uma besteira, né? Lógico que pode acontecer, como eu posso aqui também falar alguma, mas eu tenho que vir aqui, voltar e me retratar. Mas para evitar isso, o quanto mais você estudar, o quanto mais você se aprofundar, melhor para você que vai adquirir um conhecimento fiel, né, verdadeiro daquele tema, e não vai replicar bobagem por aí, como eu já vi, infelizmente, muito maçom falando besteira com relação ao significado dos símbolos dentro da maçonaria, tá? E assim, e maçons respeitados na maçonaria, inclusive por mim, falando de símbolos aí que não é totalmente aquela história. Então a gente tem que tomar esse cuidado, estudar bastante para trazer para você ou para quem você for conversar sobre isso uma informação 100% fidedigna, né? Ou mais perto possível da verdade, porque tem coisas que a gente realmente não vai conseguir chegar ali no cerne, na origem, não vai ser muito difícil, justamente pelo fato de não ter documentação de estudo. Mas a coerência, né, a lógica nos leva para um caminho e que facilita um pouco a identificação desses símbolos. Ok, pessoal? Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um tríplice fraternal abraço.